os poloneses cansaram os ucranianos. Zelensky não vai perdoar isso. Novo escândalo entre as duas nações. Refugiados ucranianos começaram a deixar a Polônia. Insultos, agressão e discriminação. O que ocorre no país que até ontem era o principal aliado? Vídeos que chocaram a internet. Mas quem realmente incita a hostilidade entre ucranianos e poloneses? O Kremlin lançou um plano perigoso. Provocações, escândalos e nova onda de tensão. Contarei todos os detalhes em um instante. Olá, aqui é a Ucrânia Hoje, eu sou Solomia Dolik com as últimas notícias. Ucranianos na Polônia relatam cada vez mais insultos por causa do idioma ucraniano, do sotaque ou até da própria origem. Conflitos surgem no transporte, lojas, escolas, no trabalho e ao procurar moradia. Recentemente, vídeos ganharam repercussão onde ucranianos são abertamente insultados apenas por falarem ucraniano. Nesse contexto, cada vez mais cidadãos tomam a difícil decisão de deixar a Polônia e buscar um lugar mais seguro em outros países da Europa ou voltar para a Ucrânia. Estamos nos mudando da Polônia. Finalmente estou gravando este vídeo também e estamos dando o fora daqui. Juntamos um monte de coisas. Claro que nem tudo coube. Moramos aqui por 1 ano. Agradecemos à Polónia por tudo, mas por razões políticas pela atitude em relação aos ucranianos na Polónia não queremos ficar aqui e vamos seguir adiante. É especialmente preocupante que a tensão seja cada vez mais alimentada por declarações políticas. No espaço de informação polonês, a retórica anti-ucraniana tem soado mais forte ultimamente e temas históricos são usados na luta política. Especialistas alertam: quando tais declarações se tornam parte do debate público, isso pode influenciar a própria atitude das pessoas no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, há outro lado dessa história que também precisa ser discutido. Enquanto mais ucranianos relatam casos de agressão e discriminação na Polônia, crimes isolados cometidos por cidadãos ucranianos também causam grande repercussão social e apenas acirram a tensão entre as pessoas. Um caso assim aconteceu em Breslávia. É o que relata na imprensa polonesa. Lá, um cidadão ucraniano de 18 anos foi detido sob suspeita de um ataque com faca contra uma cidadã polonesa. A mulher ferida foi hospitalizada e o próprio suspeito foi detido rapidamente. Posteriormente, ele foi acusado de tentativa de homicídio e o tribunal decretou a prisão preventiva por 3 meses. A investigação continua e a avaliação jurídica final de seus atos deve ser dada pelo tribunal. A polícia polonesa enfatizou que qualquer forma de violência é inaceitável e os culpados devem ser responsabilizados de acordo com a lei. A polícia enfatiza mais uma vez que a violência e comportamentos que põem em risco a vida e a saúde de outros são inaceitáveis. O responsável por este ataque brutal sofrerá as consequências previstas na lei. Nathalie, com a tensão já existente, crimes assim tornam-se rapidamente motivo para novos debates na sociedade polaca e podem ser usados para generalizações sobre todos os ucranianos. É por isso que tais casos prejudicam não só as vítimas, mas também milhões de nossos concidadãos que vivem, trabalham e estudam na Polônia dentro da lei. E o que vem a seguir é ainda mais chocante. Será que a Federação Russa está mesmo por trás de tudo isso? O plano do Kremlin está a funcionar. Segundo o jornalista e correspondente de guerra Dmytro Halka, a Rússia pode estar por trás de parte das provocações na Polônia, de incêndios a ataques e ações com símbolos proibidos. O objetivo de tais ações, na sua opinião, não é apenas criar conflitos isolados, mas semear a desconfiança entre dois povos que foram aliados durante anos contra a agressão russa. Vejam, já temos provocadores pagos pela Rússia. Alguém desenha suásticas, alguém incendeia algo, alguém ataca alguém e já se sabe, bem, na verdade a ABW sabe que estas ações são pagas, inclusive refugiados ucranianos, adolescentes, são usados para isso. Imaginem só, parem para pensar, se eles realmente pagarem por assassinatos, por violações graves ou até mesmo pela travessia, talvez de grupos de pessoas armadas cruzando ilegalmente a nossa fronteira. Segundo Halka, é especialmente perigoso que tentem usar diferentes pessoas para tais provocações, incluindo refugiados ucranianos ou menores, que são mais fáceis de manipular.
Para o Kremlin, é importante criar uma imagem de caos, como se os ucranianos fossem uma ameaça à Polônia e o apoio à Ucrânia prejudicasse os interesses polacos. Ao mesmo tempo, políticos que ganham popularidade com sentimentos anti-ucranianos podem estar a favorecer a estratégia russa, pois a divisão entre aliados é um dos principais objetivos do Kremlin. Um golpe na ajuda à Ucrânia? A crise política na Polônia está a ganhar força. Declarações chocantes ecoam no Sejm, e o confronto sobre a política de segurança atingiu o auge. Por que a disputa entre as forças influentes da Polônia eclodiu precisamente agora? E como é que isso nos ameaça? Veja no vídeo. Uma divisão séria está a surgir na Polônia. Tudo por causa da Ucrânia. Enquanto o presidente Karol Nawrocki e os seus aliados políticos usam uma retórica cada vez mais dura contra Kiev, o governo de Donald Tusk vai contra eles. No Sejm surgiu uma declaração que não foi apenas uma resposta à oposição, mas um desafio direto ao novo presidente. Após a queda do míssil de cruzeiro russo X-101 na voivodia de Lublin, debates acalorados eclodiram no Sejm polonês. Políticos de direita começaram mais uma vez a exigir cortes na ajuda militar a Kiev e a criticar a entrega de mísseis Patriot à Ucrânia. Mas foi nesse momento que o ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, praticamente encerrou a discussão. Ele se dirigiu aos oponentes com uma declaração que instantaneamente se tornou uma das mais fortes na política polonesa recente. Apesar do seu clamor, apesar da sua desinformação, nós continuaremos a ajudar a Ucrânia. Com essas palavras, o chefe da defesa deixou claro: o governo da Polônia não pretende mudar o seu rumo. Kosiniak-Kamysz explicou que cada míssil russo derrubado pela defesa aérea ucraniana é um míssil que não chegará à Polônia. Por isso, o ministro enfatizou que quer que os mísseis russos sejam destruídos ainda sobre a Ucrânia e não quando já voam rumo à fronteira polonesa. Depois disso, o chefe do Ministério da Defesa desferiu mais um golpe contra a oposição. Ele afirmou abertamente que alguns políticos poloneses estão tão focados em lutar contra a Ucrânia que esqueceram quem é o verdadeiro inimigo. Para vocês, a Rússia deixou de ser o inimigo. Há algum tempo, o inimigo número 1 passou a ser a Ucrânia. Isso soou especialmente revelador após a confirmação oficial dos militares poloneses. O objeto que violou o espaço aéreo do país e caiu na voivodia de Lublin era, de fato, um míssil de cruzeiro russo. E isso destrói totalmente as tentativas de desviar a atenção do agressor para a Ucrânia. Afinal, não é Kiev quem lança os mísseis, é o Kremlin quem os lança. É por isso que o governo polonês hoje formula sua posição da maneira mais clara possível. A estratégia de segurança da Polónia não é brigar com a Ucrânia, mas apoiar seu exército e afastar a ameaça russa da fronteira polonesa. Pois quanto mais fraca a Rússia fica no fronte ucraniano, mais segura a própria Polónia se sente. A estratégia de segurança da Polónia é apoiar a Ucrânia e afastar a Rússia da fronteira e não a difamação diária dos ucranianos na Polónia. A linha de divisão torna-se mais clara a cada dia. De um lado, o governo de Donald Tusk, que defende abertamente a Ucrânia, do outro, o presidente Karol Nawrocki, que permanece em silêncio mesmo após uma onda de ataques a ucranianos. E essa diferença já está se transformando em um sério escândalo político. Após o espancamento brutal de um casal ucraniano em Wrocław, Donald Tusk não mediu as palavras diplomáticas. O premier polonês pediu guerra contra a violência e o ódio, frisando que bandidos que atacam pessoas pelo sotaque ucraniano devem ser punidos. Além disso, Tusk alertou: sem uma reação firme a tais crimes, a Polônia pode perder sua reputação como um dos principais aliados da Ucrânia na guerra. E enquanto o chefe de governo defende abertamente os ucranianos, o presidente Karol Nawrocki continua em silêncio. Apesar do clamor público e dos apelos do próprio Tusk para condenar a violência, não houve reação pública do presidente polonês. E é justamente esse silêncio que está sendo cada vez mais debatido na política polonesa. Na verdade, Varsóvia hoje demonstra duas linhas políticas bem distintas. Uma joga com as emoções e conflitos internos, a outra lembra quem é o verdadeiro inimigo. E enquanto Donald Tusk fala claramente sobre a necessidade de proteger os ucranianos e não deixar o Kremlin incitar o ódio, o silêncio de Nawrocki fica cada vez mais evidente. Mas, apesar de tudo, o governo polonês se coloca cada vez mais ao lado da Ucrânia, mesmo que o novo presidente escolha um tom político totalmente diferente. Operação especial do FSB descoberta. O Kremlin prepara provocações armadas na Polônia e tenta indispor Varsóvia e Kiev em meio ao conflito. Por que Moscou deu esse passo arriscado e como isso afetará o curso da guerra? Veja tudo sobre isso a seguir nesta edição. Com Bandera, a Ucrânia não entrará na União Europeia.
O ministro da Defesa polonês começa a semana com ameaças de bloquear a integração europeia do nosso país. Władysław Kosiniak-Kamysz, em entrevista à mídia polonesa, faz várias declarações fortes, inclusive sobre a ajuda à Ucrânia e a entrega de caças MiG-29 por Varsóvia, dizendo que Kiev não os receberá porque não forneceu tecnologias de drones à vizinha. Eu propus o que me parece ser uma abordagem de parceria muito boa. Os MiGs em troca de drones. Os ucranianos concordaram no início, mas não cumpriram esse acordo. Por isso, não haverá MiGs para a Ucrânia, já que a Polónia não tem drones nem meios para utilizá-los. Mas esses aviões têm uma particularidade. Eles seriam descartados aos poucos, pois o tempo de serviço da frota está expirando. O cientista político Maxim Dihun decifra essa tese estranha sobre aviões que preferem sucatear a entregar à Ucrânia sem exigências vazias sobre tecnologia. Isso é apenas conveniência política. E políticos populistas e sem visão como esses sempre vão se aproveitar disso. Władysław Kosiniak-Kamysz lidera um dos partidos que compõem a coalizão do governo. Mas as próximas eleições parlamentares pesam mais para ele agora do que o próprio governo ou uma guerra sangrenta. Mesmo quando há a ameaça de que a Polônia possa senti-la em breve. Para não perder o eleitorado rural de direita, Kosiniak-Kamysz tenta competir com o principal beneficiário da histeria anti-ucraniana, o presidente Nawrocki. A ideia de declarar guerra corajosamente a figuras históricas mortas há muito tempo é extremamente vantajosa e muito segura. Nenhum de seus inimigos pode revidar. A situação vai piorar daqui para frente. Segundo o especialista, pelo menos é o que indicam as pesquisas de opinião. Com toda essa história, quem saiu ganhando muito foi o Nawrocki, o presidente Nawrocki. Ele se tornou basicamente o líder dessa ala de direita anti-ucraniana da sociedade. E de fato podemos prever que ocorreu, uma espécie de mini-golpe, se é que se pode chamar assim, onde agora ele não é o enviado do PiS, mas o PiS será uma estrutura de apoio para o Nawrocki, se tudo continuar como está. O conflito de Nawrocki com a Ucrânia começou tecnicamente no primeiro encontro com o presidente Zelensky, quando o presidente polonês violou as regras diplomáticas. Em vez de visitar a Ucrânia como recém-eleito, exigiu a vinda do presidente ucraniano à Polônia e, em vez de um aperto de mão, deu um livro sobre a tragédia de Volyn. Na época, Kiev decidiu não focar nisso, disse o chefe de Estado em entrevista à Ala Mazur. Mas quem procura uma oportunidade para um escândalo, com certeza a encontrará. Como base para a campanha anti-ucraniana, Nawrocki escolheu a nomeação de uma unidade ucraniana com o nome de um herói do UPA. O evento ocorreu de forma rotineira. Eles são o exército, a defesa, e eu sou o garantidor da Constituição e o comandante em chefe supremo, que deve dar a eles tudo o que precisam para proteger nosso povo e nossa terra. E se eles são motivados por seus heróis, nomes heróicos, figuras históricas que respeitam, e se isso é muito importante para eles, eu devo fazer tudo o que eles me pedirem. Na Ucrânia, os sites de notícias populares nem notaram esse fato até que de repente algo explodiu no Palácio Presidencial em Varsóvia. A transição do descontentamento diplomático comum para um nível máximo de demarche interestadual foi tão rápida que a retirada da Ordem da Águia Branca pareceu uma operação especial preparada há muito tempo na gaveta de Nawrocki. E as reivindicações históricas de políticos e especialistas da direita polonesa contra a Ucrânia inundaram literalmente toda a mídia. E a data veio a calhar. 11 de julho, o dia em memória das vítimas da tragédia de Volyn. O problema é que todos esses slogans praticamente copiavam a televisão russa. Chegaram a falar quase em reivindicações territoriais. Com Putin, tudo começou com o termo Novorossia. Com o presidente polonês, soou Pequena Polônia Oriental. Na minha opinião, e sobretudo na do presidente Karol Nawrocki, crimes contra a humanidade em Volyn e na Pequena Polônia Oriental não são o caminho para o Ocidente, o mundo civilizado e os valores europeus e transatlânticos. O termo Pequena Polônia Oriental foi inventado pelas autoridades polonesas no período entre guerras, de 1918 a 1939, e nunca existiu antes. Ele nega, de fato, o pertencimento ucraniano dessas terras. Tudo para enfatizar o caráter polonês da Galícia Oriental e legitimar o domínio polonês sobre a população ucraniana nessas terras, chamando-as de parte da Pequena Polônia Histórica.
Portanto, tal declaração da chancelaria presidencial é precisamente uma violação dos valores comuns europeus e transatlânticos. A ideia de uma Ucrânia independente nunca agradou aos nossos vizinhos do leste, mas esses são os imperialistas russos. Infelizmente, descobriu-se que amigos ferrenhos também se escondiam do outro lado. Assim, a decisão de criar um panteão de lutadores por um Estado ucraniano independente proposta pelo presidente Zelensky no dia da Constituição tornou-se um novo pretexto para acusar os ucranianos de todos os pecados. O problema é que toda esta operação especial anti-ucraniana tem algumas explicações simples e cínicas. Na verdade, vejo por trás de tudo isto um cinismo político e económico absolutamente pragmático. Nem Bandera nem Shushkevich têm nada a ver com isso. O que se deve observar é que há uma luta política em curso. E nesta luta política, estes políticos polacos cínicos especulam sobre temas da memória nacional ucraniana na luta contra os seus concorrentes. Certo? E a segunda razão é a economia. Né? Porque eles fazem lobby pelos interesses do seu setor agrícola, que teme a entrada da Ucrânia na União Europeia, que faz tudo para dificultar a nossa integração europeia e que irá realmente bloquear a entrada da Ucrânia na União Europeia, mas não por causa de Bandera, Shushkevich, UPA ou OUN, mas sim pelo muito dinheiro que tem medo de perder. Felizmente, existe a outra metade da Polônia, e até agora temos conseguido falar com ela mesmo sobre os temas mais difíceis. E o que é mais importante, encontrar saídas, nomeadamente propor candidatos a heróis para o panteão que sejam igualmente grandiosos tanto para a Ucrânia como para a Polônia. Com tal ideia, o principal diplomata da Ucrânia chegou a Varsóvia. Andriy Sybiha estava a regressar do Japão e o seu colega Radosław Sikorski de uma viagem à África do Sul. O nosso dever como diplomatas é manter o diálogo e utilizar todos os instrumentos diplomáticos para resolver problemas. É tempo de pôr as emoções de lado. A Ucrânia trava uma luta existencial com o apoio dos nossos aliados e parceiros. Eis como Radosław Sikorski respondeu à pergunta sobre o panteão ucraniano no final deste encontro. Para mim, uma das diferenças entre a Ucrânia e a Rússia é que na Rússia ainda homenageiam o assassino em massa Lenin, a quem foram erguidos monumentos. Na Ucrânia, estes monumentos foram desmantelados. Por isso, esperamos que a Ucrânia nos mostre que os seus heróis são pessoas com quem todos podemos concordar, e não pessoas que nos dividam. Agora, mais do que nunca, a diplomacia precisa de silêncio, diz o chefe do Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco. Kiev propõe aproveitar este silêncio e realizar consultas anticrise entre diplomatas de ambos os países. Andriy Sybiha também expressou a ideia de organizar um encontro de historiadores que participaram no Congresso Polaco-Ucraniano em maio e envolver os líderes religiosos de ambos os países no diálogo. Não temos problemas comuns, temos questões. Que as instituições as analisem detalhadamente, que se ocupem disso. Temos fronteiras comuns, parceria, vizinhança e amizade entre os nossos povos. E temos um inimigo comum, que é a Rússia. Nós, com certeza, não somos inimigos um do outro. O inimigo comum não se esquece de se fazer notar. A propósito, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que o Palácio Belvedere deve ser tirado de Varsóvia. Diz ele que a atual residência do presidente polonês foi construída com fundos do Tesouro do Império Russo. E se para Nawrocki tal história é tolerável, há uma ainda mais recente. Esta semana, a inteligência americana alertou a Polônia sobre uma possível provocação armada da Rússia. Isso pode acontecer em um futuro muito próximo. O primeiro-ministro polonês, Tusk, chama os próximos meses de críticos. Entre as opções, os russos consideram ataques de drones a infraestruturas críticas ou simulação de ataques aéreos para detectar a defesa aérea polonesa. Uma das piores opções citadas é uma invasão híbrida na zona de fronteira. Isso poderia ser feito em particular com a participação de militares bielorrussos. Não descartam a opção de fazer a provocação parecer ter sido cometida pela Ucrânia. Contudo, as autoridades polonesas garantem estar se preparando para todos os cenários e Kiev foca na coordenação com Varsóvia para frustrar os planos do Kremlin. Katerina Fedorchenko, TSN Tisden, 1+1, Maratona Notícias Unidas. E o que você acha desses eventos? Escreva sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro do que é mais importante. Vem mais por aí. E até a próxima!